Temos a honra de nos auxiliar nesta noite o mestre Ozenildo Rocha, o mestre Elias Vieira, e queremos nesse momento ouvir o mestre Ozenildo Rocha, as suas considerações nesse momento. Privilégio estar aqui na banca, juntamente também com o pastor Elias. Bom, estou um pouquinho fanho, gente, mas eu acho que dá para a gente tratar um pouquinho do que a Isabela falou. O seu tema, Isabela, eu considero ele relevante para a nossa atualidade. Principalmente por se tratar de contextos, sobretudo mais recentemente, na denominação batista, a Assembleia de Deus e outras mais, que está se discutindo essa questão, que na verdade não é objeto do seu trabalho, embora você traga isso lá no finalzinho, né, no último capítulo, a questão do ministério pastoral, o exercício do ministério pastoral da mulher, né? Então eu considero que ele é pertinente, ele é atual, à medida em que ele toca de modo pontual em questões que já começam, claro, não é somente nesse tempo, mas agora de modo muito mais abrangente a gente começa a ver essa discussão ser trabalhada. Então eu queria então parabenizar você nesse sentido, porque você traz algo que contribui e que traz para a gente pistas, algum tipo de contribuição para a nossa reflexão desse tema. Bom, com relação à metodologia que você utiliza ao longo do seu trabalho, eu faço aqui algumas considerações. Em regra geral, o seu texto ele atende aquilo que a nossa instituição propõe, em termos de estruturação de texto, em termos de citações, com algumas ressalvas que eu deixo aqui para você depois observar, citação de Bíblias, citação de site, alguma coisa nesse sentido que é termo menor, que não diminui o seu trabalho. Mas eu queria deixar para você esses detalhes aí. Então, em regra geral, o método que você utiliza, ele atende. Interessante porque você faz um panorama, primeiro, bíblico, não é isso? Num segundo momento, você foca na perspectiva em que Paulo e Jesus descrevem a figura feminina, para depois você apontar aí alguns desafios que a gente tem a enfrentar. E aí você dá uma pinceladinha lá na questão do ministério pastoral. Você não queria falar, mas você falou. Lá atrás você anuncia que não vai falar também, mas você deixa escapar um pouquinho lá, acho que talvez uma intuição que você queira trabalhar mais adiante, não sei. Então o método que você utilizou ele é interessante, porque você traz essa contribuição que nós fazemos teologia a partir das escrituras, embora a gente considere elementos da história como fizemos e como você fez, buscando aí figuras que às vezes a história não aponta, não é? Se a gente pegar, por exemplo, a história das missões, a gente só tem heróis da fé, a gente não vê mulher lá. Aparece lá uma Mary Slessor, despistado, mas quer dizer, você traz isso aqui, você apresenta a escritura e mostra que existem ali elementos que podem nos auxiliar nessa compreensão de que a Bíblia também, ou a escritura ou a revelação dela fizeram parte das mulheres. Você aponta a figura de Jesus e de Paulo. Eu ficaria só com Jesus ali nessa descrição, mas você pegou Paulo pelo fato dele fundamentar elementos eclesiais para a vida da igreja, enfim. Bom, com relação ao seu texto, isso com relação à metodologia, né? Com relação ao seu texto, eu diria que ele é rico em informação. Você traz para a gente bibliografias atualíssimas, você ousou buscar fontes de outros contextos não tão comuns aqui no nosso contexto. Você foi lá no Leonardo Boff, você foi lá em autores luteranos. Isso é muito bom, isso mostra uma abertura que a gente tem no sentido de ampliar a nossa compreensão acerca de mundo, acerca da própria escritura e daquilo que a gente acredita visitando outros autores. Então, queria dizer que a sua bibliografia ela é extensa, ela é pertinente e ela é compatível com o tema que você
traz para a gente. Estou terminando, pastor Tarcísio. A sua escrita é uma escrita boa. Tem bastante tempo. Tem, né? Então, que bom. A sua escrita é uma escrita boa, é um texto gostoso, a gente lê. O Tiago ficou emocionado ali, quase deixou cair o celular. É um texto bom, você consegue expressar bem, com alguns detalhezinhos aqui e acolá que você também vai ter que fazer alguns ajustes, com certeza o seu orientador vai e apontou isso para você. Ele está bem fundamentado, como eu coloquei aqui. Você ousa fazer exegese em alguns pontos. Claro, né, o orientador está bem próximo aí, auxiliando você nessa criatividade. Faço aqui uma crítica construtiva. Às vezes o seu texto parece um pouquinho repetitivo. Quando eu pego o primeiro capítulo, você faz ali a introdução. Da introdução, parece-me que você diz um tantão de coisas que você já está dizendo lá no terceiro capítulo. Minto, no segundo capítulo, com relação a Paulo, a Jesus, no Novo Testamento, Antigo Testamento. Tenho essa impressão. Não desmerece aquilo que você escreveu, mas eu tenho essa impressão que alguma coisa fica bem repetitiva quando eu leio aqui e depois eu volto para ler lá no segundo capítulo, sobretudo ali no iníciozinho dele, quando você faz a introdução. A introdução do seu primeiro capítulo, eu verifiquei um detalhe e eu quero fazer, aí o pastor Tarcísio verá com você, uma sugestão. Você faz ali o metatexto, apresenta o seu capítulo, e aí você já entra de cara no seu capítulo, primeiro capítulo, e já começa a fazer a citação. Então eu estou sugerindo ali que após você fazer o metatexto, você insira na sua, como um sub-item, talvez o item 2.1, e aí você vai fazer todas as alterações, isso é uma sugestão, né? Assim que você fizer o seu metatexto, esse capítulo visa contextualizar e termina com o seu papel e atuação são a submissão, rejeição, auxiliadora, preconceito e discriminação. Sugiro que a partir daí, quando você já começa citando dois autores aí, você coloque um sub-item 2.1, a percepção da mulher, 2 pontos. Percepções, a percepção da mulher, definições gerais, é uma sugestão que você pode adequar também aí. Por quê? Porque você faz já começa com citações bastante bem fundamentadas, você utiliza pelo menos 3 páginas e meias antes de você chegar no item 2.1. Então, me parece que você pode inserir aí, considerado o volume de páginas que você utilizou e com as fundamentações que você teve, esse item 2.1, percepções gerais, porque neles você faz uma apresentação. Daí eu disse que talvez fique um pouco repetitivo lá com o capítulo 2, porque você já coloca ali elementos que você vai utilizar mais adiante. Bom, no geral, eu diria que o seu texto contribui para a discussão acadêmica, como eu coloquei lá no início. Ele introduz de modo inédito, e se eu estiver equivocado, devo ser corrigido, ele introduz de modo inédito essa temática no nosso curso de teologia já reconhecido, em termos de monografia. Nós ainda não tínhamos essa temática abordada aí. Então, o seu tema pode ser ampliado, com certeza, mas é um tema que trouxe para a gente provocações bastante curiosas e interessantes. Parabéns. Muito obrigado, mestre Zenildo. Já sobrou um tempinho aqui. Queremos ouvir o mestre Elias Vieira nesse momento. Coisa de espiritismo, né? Tá bom. Mais um pouquinho para você. Isabela, eu quero dizer para você o seguinte, que eu comentei com alguns colegas, eu fiquei surpreso com o seu texto. Mas eu não me lembrava de você. Eu acho que foi bom, eu não me lembrava. Depois, quando eu te vi, eu falei, ela, então eu fiquei surpreso. Porque eu esperava que realmente você escrevesse um texto assim, pelo que eu te conheço como aluna, como pessoa, né? Uma boa aluna, e então justifica. E acho que você fez aquilo que produziu um texto que justifica a sua pessoa, o seu potencial e a sua capacidade. Porque tem aluno, nós já passamos por isso aqui, que tem um nível de
excelente produção de texto, mas na hora de produzir aquém daquilo que ele é capaz, né? E às vezes é o contrário também, né? Um aluno que às vezes é limitado, mas ele foi além da limitação dele, digamos assim, né? Mas aqui justifica, você produziu um texto à sua altura mesmo, né? Não foi aquém nem além. Acho que claro que não significa que você não possa continuar, né, na pesquisa do aprofundamento. Mas eu gostei muito, e aliás até porque a Convenção Batista Mineira vai se reunir agora em Acesita, e há um dia lá, que é a reunião da Ordem dos Pastores, que vai estar discutindo essa questão da ordenação da mulher ao ministério pastoral. Então quem vai discutir isso é homem. Uma coisa não vai ficar boa não. Mas a nossa cultura hoje é uma cultura machista, né? Já a Bíblia também, né? Sobretudo no Antigo Testamento, apresenta a questão patriarcal do homem. Sara chamava Abraão de Senhor, meu Senhor, né? Então, a cultura ela é machista. Até você trabalhar um pouco sobre essa questão, até o próprio nome de Deus é um nome masculino. Assim, pelo menos é o que está descrito na Bíblia, né? Tá. Com uma análise mais profunda exegética, a gente vai perceber que não é bem isso, mas a cultura, né? A tradição é masculina. Então, eu fiquei encantado com o seu texto, essa é a verdade, né? Faço leitura mesmo, né? Conforme você me colocou, você começa a ler, é prazeroso de ler, né? Muito bem concadeado, as ideias, tá bem claro mesmo, não tem dificuldade, né? Não há um entroncamento, não. A coisa está solto o texto, você compreende muito bem, você transmite muito bem a ideia, aquilo que você quer, né? Mas eu queria dizer algumas coisas para você. Primeiro o seguinte, que você colocou no texto que a proposta não é um texto feminista, digamos assim, né? Mas eu gostaria que, aliás, o seu texto para mim, você trabalha um pouco mais nele, até a publicação, viu? Deixa eu maciar um pouco, para agora eu... Estratégia. Mas eu queria também, porque embora a mulher na Bíblia ela não tem uma figura de muita proeminência nessa cultura masculina, mas você tentou resgatar esse lado positivo da mulher na Bíblia e fez muito bem, né? Mas eu achei que, como contraponto, você trabalhar também esse lado da mulher, que de certa forma foi um lado negativo. Né? Você pegar, por exemplo, Jezabel, uma mulher que comprometeu determinantemente a liderança do seu esposo, né? O Provérbios fala da mulher rixosa, trabalha um pouco também essas questões, eu acho que enriqueceria o trabalho, né? Até para provar que o seu texto não é um texto de cunho feminista. Pelo menos assim, é uma sugestão, tá? E outra questão, eu queria indicar para você uma autora, é a Hannah Arendt. Essa autora, ela é uma filósofa, é uma judia, e ela trabalha muito a questão da mulher, sabe? E ela é uma escritora que ela viveu debaixo do comando de Hitler, que foi uma figura extremamente machista, né? Autoritária e etc. Né? Então ela tem dois textos, diz assim, a perspectiva feminina no espaço público e a mulher para tempos sombrios. Eu acho que você, tomando isso aí para você acrescentar no seu texto, eu acho que ficaria mais rico ainda. Tá? Mas finalmente, eu
eu quero dizer que foi um prazer ler o seu texto, tá? Gostei muito mesmo, e que Deus continue te abençoando e que você continue a pesquisa aqui, que eu acho que tem futuro. Tá? Muito bem, agradecemos ao professor Elias, não mais mestre. Também a presença do doutor Reinaldo Arruda, nos abrilhantando aí. Obrigado. Fica fácil para o orientador, né, quando não tem críticas pesadas, não tem críticas pesadas, sobre o orientando, né? Eu só quero dizer que foi muito bom te orientar, você produziu muito bem, sempre dentro dos prazos, então isso ajuda muito, porque quem produz o trabalho é o estudante, né? Não é o orientador. Então, que outros possam seguir esse exemplo, outros que estão aí na caminhada. Você teve que se ausentar de certos afazeres, pedir permissão, teve essa contribuição, né, da sua família. Então isso tudo culminou nesse bom trabalho. Os colegas perceberam, tem assim, algumas coisas para consertar, né, muitas coisas que já foram consertadas. Eu sei que o computador também às vezes não contribui, né, e também dependendo do que você salva, às vezes pega aquele mesmo arquivo que já estava, corrige um e às vezes pega um que não estava corrigido, então isso acontece. Mas a gente vai deixar todas essas orientações, são coisas mínimas, o seu trabalho vai ficar ainda mais bonito, mais adequado. E eu até sugeri, né, que você continue a pesquisa, que você possa ir para uma pós-graduação, um mestrado, né, nessa área. Sugeri também que fizesse trabalho de pesquisa, não daria tempo para essa monografia, né, entrevistar essas nossas pastoras, as recém-ordenadas ao Ministério, e fazer um trabalho aí, de repente como um mestrado. No mais, parabéns. Nós vamos nos retirar e daqui a pouco voltaremos. Aproveito para convidá-los para sábado agora às 19h30, Igreja Batista Manancial.